Meu nome é Laura Cristina. Tenho 34 anos e durante 11 anos acreditei que tinha construído algo sólido ao lado de Felipe. Nos conhecemos na Faculdade de Administração, em São Paulo, quando eu ainda sonhava em abrir minha própria empresa de consultoria. Ele era charmoso, atencioso, do tipo que abria a porta do carro e mandava flores sem motivo aparente. Nos casamos 3 anos depois, numa cerimônia simples mas elegante num sítio em Atibaia, cercados por amigos e família. A mãe dele, Dona Cecília, uma advogada aposentada de 62 anos, me acolheu como filha desde o primeiro dia. Ela era aquele tipo de sogra que ligava para perguntar se eu estava bem, que guardava meus doces favoritos quando íamos almoçar na casa dela aos domingos. Construímos uma rotina confortável. Felipe assumiu a empresa de logística do pai, que havia falecido 5 anos antes do nosso casamento. E eu abri minha consultoria de pequeno porte, focada em gestão empresarial para negócios familiares. Não éramos milionários, mas vivíamos bem num apartamento de 3 quartos, no Tatuapé. Tínhamos um carro importado na garagem e podíamos viajar uma vez por ano para o litoral ou para o interior de Minas. Eu me orgulhava do que construímos juntos. Eu realmente acreditava que éramos parceiros de verdade. As coisas começaram a mudar há cerca de 8 meses. Felipe passou a chegar mais tarde do escritório, sempre com desculpas sobre reuniões que se estendiam ou clientes difíceis que precisavam de atenção extra. Eu não desconfiava porque ele sempre foi dedicado ao trabalho, especialmente depois que assumiu a empresa sozinho. Mas havia algo diferente no jeito como ele evitava meu olhar quando contava sobre o dia dele. Algo na forma como checava o celular obsessivamente durante o jantar, virando a tela para baixo sempre que uma notificação aparecia. Eu tentava conversar, perguntava se estava tudo bem, se ele precisava de ajuda com alguma coisa. Ele sorria daquele jeito cansado e dizia que era só estresse, que logo as coisas se acertariam. Eu queria acreditar. Queria muito acreditar que o homem com quem dividi minha cama por mais de uma década não estava me enganando. Mas o instinto feminino é uma coisa poderosa, e o meu gritava que algo estava errado. Comecei a prestar mais atenção. Notei que ele tomava banho assim que chegava em casa, antes mesmo de me cumprimentar direito. Notei que suas roupas cheiravam diferente, um perfume floral que não era o meu. Notei que ele parou de me convidar para os eventos da empresa, dizendo que eram reuniões entediantes que eu não precisaria aguentar. A gota d'água aconteceu numa terça-feira chuvosa de outubro. Felipe tinha esquecido a carteira em casa e me pediu para levar no escritório dele, que ficava no Itaim Bibi. Eu estava com uma reunião cancelada e achei que seria uma boa oportunidade para dar uma surpresa, talvez almoçar juntos como fazíamos antes. Peguei a carteira, coloquei uma blusa bonita, passei meu perfume favorito, aquele Chanel número 5 que Felipe me deu no nosso aniversário de 7 anos de casamento, e dirigi até o escritório. Cheguei por volta das 11h30 da manhã. A recepcionista, a Juliana, me cumprimentou com aquele sorriso tenso de quem sabe algo que você não sabe. Ela disse que o Sr. Felipe estava em reunião, mas que eu podia subir. Subi os 3 andares até a sala dele, meu coração batendo cada vez mais rápido por uma razão que eu ainda não conseguia nomear. A porta do escritório estava entreaberta. Ouvi uma risada feminina, leve e flertante, seguida da voz grave do meu marido, dizendo algo baixinho, que não consegui distinguir. Empurrei a porta devagar. O que vi me fez o estômago revirar. Felipe estava sentado na cadeira dele, e uma mulher morena de uns 20 e poucos anos estava apoiada na mesa, inclinada em direção a ele, de um jeito que não deixava dúvidas sobre a intimidade entre eles. Ela usava um vestido vermelho justo, sapatos de salto alto e tinha aquele tipo de beleza jovem e vibrante que faz qualquer mulher de 30 e poucos se sentir invisível. Mas o que me deixou gelada, o que fez meu sangue ferver e minhas mãos tremerem, foi o cheiro. Meu perfume.
Aquele Chanel número 5 inconfundível, aquele aroma que eu considerava minha assinatura pessoal, estava impregnado nela. Ela estava usando meu perfume, o perfume que meu marido me deu. Felipe me viu e empalideceu. A garota se virou e me encarou com uma mistura de desafio e constrangimento. Ninguém disse nada por uns 5 segundos que pareceram durar horas. Eu podia ter gritado, podia ter feito um escândalo ali mesmo, na frente da equipe toda. Podia ter jogado a carteira na cara dele e saído batendo a porta. Mas algo dentro de mim, uma voz calma e fria que eu nem sabia que existia, me disse para não fazer isso. Não ali, não daquele jeito. Coloquei a carteira em cima da mesa, olhei bem nos olhos do meu marido e disse com uma voz que surpreendeu até a mim mesma pela firmeza: "Esqueceu isso em casa. Bom trabalho para vocês." E saí. Desci aqueles 3 andares em piloto automático, sentindo as pernas bambas, mas me recusando a desmoronar ali. Entrei no carro, fechei a porta e fiquei sentada no estacionamento por uns 10 minutos, tentando processar o que tinha acabado de ver. Meu telefone vibrou. Era Felipe. Não atendi. Vibrou de novo. Bloqueei. Liguei o carro e dirigi sem destino certo, apenas precisando me afastar daquele prédio, daquela cena, daquele cheiro que agora estava contaminado para sempre na minha memória. Acabei parando num café pequeno perto da Avenida Paulista. Pedi um cappuccino que não consegui tomar e fiquei ali sentada, olhando para as pessoas passando na calçada, vivendo suas vidas normais enquanto a minha desmoronava. Comecei a me questionar. Talvez eu tivesse sido ingênua demais. Talvez os sinais estivessem lá há meses e eu simplesmente não quis ver. Talvez eu devesse ter prestado mais atenção, ter sido mais presente, ter feito mais esforço para manter a chama acesa. Será que foi culpa minha? Será que me acomodei demais no casamento? Será que parei de me cuidar, de ser interessante, de ser desejável? A garota era mais jovem, mais bonita, provavelmente mais divertida. Talvez Felipe simplesmente tenha se cansado de mim. Esses pensamentos começaram a me consumir, me fazendo duvidar de tudo que eu achava que sabia sobre mim mesma e sobre nosso relacionamento. Mas então, no meio daquele turbilhão de culpa e questionamentos, uma lembrança me veio à mente. Há 2 anos, quando a empresa estava passando por dificuldades financeiras, foi minha consultoria que salvou o negócio. Fui eu quem reestruturou os processos, renegociou contratos com fornecedores e montou um plano de recuperação que tirou a empresa do vermelho. Fui eu quem ficou acordada noites a fio, revisando planilhas e elaborando estratégias, enquanto Felipe dormia tranquilo, sabendo que eu estava cuidando de tudo. Fui eu quem abriu mão de projetos na minha própria empresa para me dedicar a salvar a dele. E ele nunca me agradeceu de verdade, nunca reconheceu publicamente minha contribuição. Nas reuniões com investidores, ele apresentava minhas ideias como se fossem dele. E eu deixei, porque achava que estávamos no mesmo time, que o sucesso dele era o nosso sucesso. Comecei a perceber que talvez o problema não fosse comigo. Talvez o problema fosse com um homem que não soube valorizar o que tinha. Com um homem que preferiu buscar validação nos braços de uma estagiária 20 anos mais nova do que trabalhar nos problemas do próprio casamento. Aquela raiva fria que tinha sentido no escritório voltou, mas agora mais forte, mais definida, mais direcionada. Peguei meu celular e fiz algo que nunca imaginei que faria. Liguei para Dona Cecília. Ela atendeu no segundo toque com aquela voz calorosa de sempre, me chamando de filha, perguntando como eu estava. Respirei fundo e disse: "Dona Cecília, preciso falar com a senhora sobre uma coisa importante. Posso ir aí agora?" Ela deve ter percebido algo no meu tom, porque imediatamente concordou e me disse para ir com calma. 30 minutos depois, eu estava na casa dela, uma residência elegante em Pinheiros,
com jardim bem cuidado e aquele cheiro de bolo caseiro que sempre me fazia sentir acolhida. Ela me recebeu na sala, serviu café e bolo de fubá e se sentou na minha frente com aquele olhar atento de advogada que ela nunca perdeu mesmo depois de aposentada. Me conte tudo, ela disse, e eu contei. Contei sobre os últimos meses de distanciamento, sobre as mentiras, sobre o perfume, sobre a cena no escritório. Ela me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério, as mãos apertando a xícara de café com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento que pareceu interminável. Então ela falou, e sua voz estava carregada de uma decepção profunda. Laura, eu criei esse menino melhor do que isso. Ensinei valores, ensinei respeito, ensinei que casamento é compromisso. E ele jogou tudo isso fora. Me desculpe em nome dele, porque eu sei que ele não vai ter coragem de fazer isso direito. Suas palavras me pegaram de surpresa. Eu tinha ido até ali, esperando consolo, talvez compreensão, mas ela estava genuinamente revoltada com o próprio filho. Ela continuou. Você precisa entender uma coisa. Você não tem culpa nenhuma nisso. Nenhuma. Um homem adulto que escolhe trair não faz isso porque a esposa falhou. Ele faz isso porque ele falhou. E meu filho falhou miseravelmente. Senti as lágrimas começarem a descer, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza ou culpa. Eram lágrimas de alívio, de validação, de raiva finalmente reconhecida e legitimada por alguém que eu respeitava profundamente. Dona Cecília se levantou, foi até um aparador antigo de madeira escura que ficava no canto da sala e voltou com uma pasta de documentos. Sente aqui, ela disse, abrindo a pasta em cima da mesa de centro. Olha, Laura, eu preciso te contar uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Quando meu marido faleceu e deixou a empresa para o Felipe, havia uma cláusula no testamento. Uma cláusula que eu, como advogada da família, insisti em incluir. Ela dizia que, em caso de separação conjugal, qualquer cônjuge que tivesse contribuído ativamente para a manutenção e crescimento da empresa nos últimos 5 anos teria direito a uma porcentagem significativa dos lucros e poderia optar por permanecer como consultora com voz ativa nas decisões estratégicas. Olhei para ela, sem entender direito onde aquilo ia dar. Ela continuou. Eu sei o que você fez pela empresa há 2 anos. Sei porque acompanho os relatórios financeiros mesmo aposentada. Sei que foi você quem salvou o negócio quando ele estava afundando. Tenho todos os documentos, todas as suas propostas originais com sua assinatura, todos os e-mails trocados com fornecedores. Felipe pode ter apresentado suas ideias como dele, mas eu sei a verdade. E em termos legais, isso significa que você tem direito a muito mais do que ele imagina. A informação levou alguns segundos para processar. Eu tinha contribuído para a empresa, sim, mas nunca pensei em termos de direitos ou compensações. Fiz porque achei que era o certo, porque queria ajudar meu marido. Dona Cecília percebeu minha confusão e explicou. Não estou falando de vingança, Laura. Estou falando de justiça. Você dedicou tempo, conhecimento e trabalho para construir algo que agora ele está jogando fora. Você merece ser reconhecida e compensada por isso. Mas há mais. Ela virou algumas páginas da pasta e apontou para um documento específico. Lembra quando vocês reformaram o apartamento há 3 anos? Você investiu R$150 mil da venda do apartamento que sua avó te deixou, certo? Eu já estava prestes a sugerir que procurasse um advogado para garantir que esse investimento fosse reconhecido na partilha de bens. E tem também o carro, que está no nome dos 2, mas foi comprado inteiramente com seu dinheiro. Tenho o comprovante de transferência aqui. Ela estava preparada. Tinha documentos, provas, registros de tudo. Então entendi.
Ela não estava apenas me apoiando emocionalmente, estava me mostrando que eu tinha poder, tinha recursos, tinha como sair daquela situação, não como uma vítima desamparada, mas como uma mulher que sabia seu valor e podia reivindicá-lo. Naquele momento, meu telefone tocou. Era Felipe, pela 10ª vez. Dessa vez, atendi e coloquei no viva voz. Laura, precisamos conversar. Por favor, volte para casa. Foi um erro, eu explico tudo. Eu não planejei, aconteceu, mas não significa nada. Eu te amo. Sua voz estava desesperada, quebrada, completamente diferente do tom confiante que ele costumava ter. Olhei para a dona Cecília, que me fez um gesto de encorajamento. Falei, e minha voz saiu firme e calma, de um jeito que me surpreendeu. Felipe, não vou voltar para casa hoje. Na verdade, não sei se vou voltar. O que você fez não foi um erro, foi uma escolha. E foi uma escolha que você fez repetidas vezes durante meses. Você não me traiu uma vez. Você me traiu todos os dias quando mentia sobre onde estava. Quando chegava tarde, fingindo que era trabalho. Quando usava o perfume que me deu nela. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então ele tentou. Onde você está? Na casa da minha mãe? Vou aí agora. A gente resolve isso. Antes que eu pudesse responder, Dona Cecília pegou o telefone da minha mão e falou: Felipe, aqui é sua mãe. Você não vem aqui agora nem nunca, até que eu permita. O que você fez é nojento e covarde, e eu não criei você para ser esse tipo de homem. Laura está sob minha proteção agora, e você vai respeitar isso. E outra coisa, filho, cancela o almoço de domingo. De agora em diante, você não é mais bem-vindo na minha mesa até que prove que merece estar aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pude ouvir a respiração pesada de Felipe do outro lado, provavelmente processando o fato de que sua própria mãe tinha acabado de escolher meu lado. Mãe, você não entende, ele começou, mas ela cortou. Entendo perfeitamente. Entendo que você traiu uma mulher excepcional que te apoiou, que salvou sua empresa, que construiu uma vida ao seu lado com dedicação e amor verdadeiros. Entendo que você jogou tudo isso fora por uma aventura sem sentido. E entendo que agora você vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. Ela desligou o telefone e me devolveu. Ficamos em silêncio por alguns segundos. E então ela disse algo que mudou tudo. Sabe, Laura, durante anos eu me perguntei se tinha falhado como mãe. Se não tinha ensinado valores suficientes para ele. Mas olhando para você agora, percebo que não falhei. Eu trouxe para essa família uma mulher extraordinária através dele, mesmo que ele não tenha sido inteligente o suficiente para valorizar isso. E você não vai sair dessa história como a esposa traída e humilhada. Você vai sair como a mulher que soube seu valor e não aceitou menos do que merecia. Senti algo se acender dentro de mim. Não era raiva cega ou desejo de vingança. Era clareza, era determinação. Era a consciência plena do meu próprio valor e da decisão de não deixar que ninguém, nem mesmo o homem com quem dividi mais de uma década da minha vida, me fizesse duvidar disso. Na manhã seguinte, Dona Cecília me indicou um advogado especializado em direito de família, um colega dela de quando ainda atuava. Dr. Henrique tinha escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima e uma reputação impecável. Quando entrei na sala dele com Dona Cecília ao meu lado, me senti pela primeira vez em dias como alguém que tinha controle sobre a própria narrativa. Ele analisou todos os documentos que Dona Cecília tinha reunido, fez perguntas detalhadas sobre minha contribuição para a empresa e para a construção do patrimônio do casal. E então me deu o veredito. Laura, você tem um caso extremamente forte. Não só para a separação de bens, mas também para reivindicar uma participação nos lucros futuros da empresa que você ajudou a salvar. Vamos fazer isso da forma correta e justa. Saí daquele escritório com uma sensação de poder
que eu não sentia há muito tempo. Não era sobre destruir Felipe ou tirar dele mais do que era justo. Era sobre garantir que meu trabalho, minha dedicação e meu tempo fossem reconhecidos e compensados adequadamente. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Felipe tentou de tudo para me fazer voltar. Mandou flores, escreveu cartas, apareceu na porta da casa da mãe dele implorando para conversar. Mas todas as vezes, Dona Cecília o mandava embora, firme na decisão de não permitir que ele me manipulasse. A garota do escritório, descobri depois, era estagiária nova na empresa. Ela tinha 23 anos. Vinha de uma família simples do interior de São Paulo e provavelmente viu em Felipe tudo o que eu tinha visto anos atrás. Estabilidade, charme, promessas de um futuro confortável. Eu não sentia raiva dela, sentia pena, porque ela ainda não sabia que homem que trai a esposa com você, eventualmente vai te trair com outra pessoa. Ela ainda acreditava que era especial, que era diferente, que tinha conquistado algo valioso. Um dia ela ia acordar e perceber que tinha sido apenas uma distração conveniente. O processo de separação levou 3 meses. Durante esse tempo, fiquei morando num apartamento pequeno que aluguei em Perdizes, perto do escritório da minha consultoria. Voltei a focar no meu trabalho, nos meus projetos, em reconstruir minha identidade fora daquele casamento que tinha definido tanto da minha vida adulta. E algo incrível aconteceu. Minha empresa começou a crescer. Sem a distração constante de ter que gerenciar os problemas dele, sem ter que dividir minha energia entre meus projetos e os dele, eu consegui captar 3 novos clientes grandes, expandir minha equipe e, finalmente, fazer aquele curso de especialização em gestão estratégica que tinha adiado por anos. Descobri que eu era muito mais capaz e independente do que tinha permitido a mim mesma acreditar. Felipe, por outro lado, não se saiu tão bem. A notícia da separação e do motivo se espalhou rapidamente nos círculos sociais e empresariais de São Paulo. Parceiros de negócio começaram a vê-lo com outros olhos. Alguns clientes, especialmente aqueles que me conheciam e sabiam da minha contribuição para a recuperação da empresa, optaram por não renovar contratos. A garota do escritório foi demitida 1 semana depois do escândalo, não por mim, obviamente, mas porque a equipe toda passou a tratá-la com hostilidade. Felipe tentou reatar com ela algumas vezes, segundo fofocas que chegaram até mim, mas ela havia seguido em frente, provavelmente percebendo que não valia a pena se associar a um homem casado, disposto a jogar tudo fora por uma aventura. O domingo que Dona Cecília tinha cancelado nunca mais voltou a acontecer da mesma forma. Ela começou uma nova tradição, convidando apenas a mim para almoços mensais na casa dela. Nesses encontros, conversávamos sobre tudo: negócios, vida, planos para o futuro e, às vezes, sobre Felipe. Ela me contava, com uma mistura de tristeza e decepção, como ele tinha tentado se reaproximar dela, mas ela mantinha distância até que ele provasse através de ações, não palavras, que tinha mudado. Meses depois, quando o processo finalmente terminou, saí com 50% dos bens do casal, incluindo o apartamento, uma porcentagem dos lucros da empresa pelos próximos 5 anos e todos os investimentos que eu tinha feito reconhecidos e devolvidos com correção. Mas o mais importante, saí com minha dignidade intacta e minha autoestima recuperada. O perfume Chanel número 5, que um dia foi meu favorito, eu joguei fora. Não porque estava contaminado pela traição, mas porque eu não precisava mais de símbolos do passado. Comprei um novo perfume, um Dior, que sempre quis, mas nunca tinha me dado permissão para comprar. E toda vez que passo ele, lembro que sou uma mulher que soube seu valor, que teve a coragem de recomeçar e que nunca mais vai aceitar menos do que merece. Felipe perdeu uma esposa dedicada e o respeito da própria mãe numa única escolha.
A estagiária ficou com um frasco de perfume vazio e memórias de algo que nunca foi real. E eu fiquei com minha liberdade, minha empresa florescendo e a certeza de que merecido sempre encontra quem valoriza.